o sol nascia e iluminava o cortiço, uma pequena comunidade à margem da cidade, onde moravam trabalhadores humildes, imigrantes e escravos alforriados. A vida ali era dura, mas cheia de energia. O cortiço pulsava com sons de risos, gritos de crianças e o burburinho de adultos que tentavam se virar em meio a tantas dificuldades. No meio desse ambiente vibrante e quente de vida estava João Romão, um português ganancioso e de poucos escrúpulos, que começou sua jornada como dono de uma venda modesta. João Romão era um homem que sabia como aproveitar as oportunidades. Desde o início, ele se mostrou astuto e manipulador, utilizando as fraquezas das pessoas ao seu redor para obter vantagem. Seu desejo de ascensão social era insaciável, e ele logo começou a planejar maneiras de acumular fortuna. Ele sonhava em ter uma vida de riqueza e respeito, ao contrário do que vivia na sua infância em Portugal. Com o passar dos dias, João Romão ia se enriquecendo e cada moeda que guardava em sua caixa registradora representava um passo mais perto de sua ambição. Ele começou a comprar terrenos ao redor de sua venda, expandindo o cortiço e atraindo mais e mais pessoas. O cortiço, que no início era apenas um amontoado de cassebres mal construídos, crescia rapidamente. A comunidade tornava-se uma mistura caótica de imigrantes de várias partes do mundo, todos com o mesmo desejo: ganhar a vida e ter um lugar para chamar de seu. A cada novo morador, o cortiço ganhava uma nova história, uma nova briga e uma nova paixão. João Romão não estava sozinho em sua ambição. Ele mantinha um relacionamento de interesse com Bertoleza, uma ex-escrava que trabalhava incansavelmente em sua venda e no cortiço. Bertoleza era uma mulher forte, com uma história de luta e resiliência, que sonhava em ser livre e digna. João Romão prometeu a ela a liberdade, usando isso como uma forma de controlá-la. Com o tempo, ele foi aproveitando-se da situação para garantir que ela nunca o deixasse, obrigando-a a trabalhar sem parar, sempre com a esperança de que um dia conseguiria juntar o dinheiro necessário para sua alforria. Bertoleza sonhava em comprar sua liberdade, mas João Romão manipulava a situação para que isso nunca acontecesse. Ele prometia, mas nunca cumpria, colocando obstáculos e exigindo mais trabalho. Enquanto isso, o cortiço crescia, se expandindo com a chegada de novos moradores que traziam suas próprias histórias e lutas. Enquanto o cortiço crescia, novos moradores chegavam, como Jerônimo, um português trabalhador que logo se destacaria. Jerônimo, ao contrário de João Romão, era forte, íntegro e decidido. Ele vinha com a esposa Piedade e ambos buscavam uma vida melhor em meio às dificuldades da cidade grande. Com suas mãos calejadas pelo trabalho duro, ele se tornava uma referência de honestidade e dignidade entre os habitantes do cortiço. Os dias de Jerônimo eram repletos de luta e sacrifício, mas ele não se deixava bater. Sua determinação e caráter o tornavam admirado por muitos, até que as coisas começaram a mudar quando ele conheceu Rita Baiana. Rita era uma figura vibrante e cheia de vida. Sua sensualidade e liberdade contrastavam com a rigidez da moral da época. Ela estava sempre cercada de música, festas e capoeira, envolvendo todos em seu charme irresistível. Rita era uma mulher cheia de vida, sedutora e livre. Ela era conhecida por sua beleza e por dançar com um fervor contagiante nas festas do cortiço, chamando a atenção de todos, especialmente dos homens. Sua presença incendiava os ânimos dos homens e Jerônimo não resistia ao seu charme. O que começou com uma atração proibida, logo se transformou em uma paixão ardente. Jerônimo, que até então havia sido um homem exemplar, começou a deixar sua esposa de lado. Sua esposa sofria em silêncio, vendo seu marido se afastar dia após dia. A relação entre Jerônimo e Rita era como uma fogueira, intensa e perigosa. O desejo que Jerônimo sentia por Rita fez com que ele mudasse completamente de comportamento. Antes dedicado ao trabalho, agora ele só pensava em estar ao lado da mulher que o fascinava. Do outro lado, havia Miranda, um comerciante de classe alta que morava numa vila luxuosa ao lado do cortiço. Miranda era a personificação do que João Romão mais desejava: status, riqueza e respeito.
João Romão invejava a vida de Miranda e queria ser como ele, enquanto Miranda representava o refinamento e a sofisticação. João Romão era a imagem do arrivista, sempre buscando uma oportunidade de ascender, mesmo que à custa dos outros. Pouco, João começou a imitar os moldes da elite, começando a vestir-se melhor e tentando adquirir a educação e os costumes que acreditava serem necessários para se inserir na alta sociedade. No entanto, sua ascensão foi marcada por uma série de trapaças e desonestidades. Ele tentava se fazer respeitável, mas sua essência permanecia a de um homem que faria qualquer coisa por dinheiro. Esse desejo de ser reconhecido pela elite culminou em um casamento de conveniência com Zulmira, a filha de Miranda. Esse ato final marcou a transição de João Romão de um simples comerciante para alguém que agora fazia parte do círculo mais elevado da sociedade. Mas o preço dessa ascensão foi alto, custando a sua humanidade e destruindo aqueles que estavam ao seu redor. Mas o tempo não perdoa, e o cortiço também não. João Romão, determinado a subir de status, trai Bertoleza da forma mais cruel possível. Ele, que prometeu ajudá-la a comprar sua alforria, entrega às autoridades como uma escrava fugitiva. Essa traição é o clímax da ambição desmedida de João Romão. Toda a lealdade e trabalho duro de Bertoleza foram ignorados em prol de seus próprios interesses. Ao perceber que seria levada de volta à escravidão, Bertoleza, desesperada, tira a própria vida na frente de todos, um ato de desespero que chocou a todos no cortiço. Esse ato de desespero representou o auge da exploração e traição dentro daquela comunidade. Bertoleza, que havia dado sua vida e suor ao lado de João Romão, foi descartada quando não servia mais aos interesses do português. O contraste entre a vida que João Romão construiu e o trágico destino de Bertoleza é uma crítica feroz às desigualdades e à desumanidade que prevaleciam naquela sociedade. Com a morte de Bertoleza, João Romão finalmente se liberta de seu passado humilde. Ele se casa com Zulmira, filha de Miranda, e entra oficialmente para a classe alta. O cortiço, por sua vez, é destruído. No lugar da velha comunidade, surgem novas construções mais luxuosas, destinadas à classe média emergente. Esse final é uma forte crítica à sociedade brasileira da época, onde os pobres eram apagados para dar lugar ao progresso da elite. As histórias dos que ali viveram desapareceram como poeira ao vento, e o cortiço foi rapidamente substituído pelo brilho do progresso e das novas construções. Mas para aqueles que viveram no cortiço, como Jerônimo, Piedade e Rita Baiana, a vida seguiria como cicatrizes profundas. Jerônimo, agora completamente transformado pela paixão e traição, nunca mais seria um homem que um dia fora. Piedade, abandonada, representava a dor e o sofrimento das mulheres que, mesmo invisíveis, sustentavam famílias em meio ao caos. Rita Baiana, com sua energia vibrante, continuava a viver conforme as regras da liberdade, mesmo em um mundo que buscava controlar as mulheres de sua época. Estamos aqui precisamente para reconhecer o seu trabalho. Em nome da Sociedade dos Abolicionistas, nós lhe entregamos esse diploma de sócio benemérito do abolicionismo no Brasil.